Shalom a todos que vêm assistindo meus vídeos, gostaria de agradecer a todos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, se gostar dê um joinha, compartilhe, tá? E hoje o tema é o norte, né? Vamos desvendar alguns segredos do norte. Por que a Torá e o Taná cita tão assim fortemente o norte como algo ruim, né? Vamos começar em Jeremias, capítulo 1, versículo 14, que fala: E disse meu Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. O que significa isso? Jeremias, ele poderia simplesmente falar do norte, né, descobrirá o mal sobre todos os habitantes de Jerusalém ou de Israel. Não, ele fala todos os habitantes da terra. Alguns, né, lógico que está falando também do Império Assírio, Babilônico, Persa, etc., inclusive depois o Império Grego, né? Mas, na verdade, o que alcançou todos os habitantes da Terra é o Império Romano, né? Através do cristianismo. Primeiro, eu quero deixar bem claro que a intenção desse vídeo, tá? Não é ofender nenhum cristão, nenhum amigo cristão, nenhum seguidor do canal cristão, tá bom, gente? Aos amigos cristãos, eu quero que vocês entendam que o canal é um canal judaico e todos os assuntos relacionados aqui no canal é dentro da ótica judaica, tá bom? Então, não se sinta ofendido, tá bom? Então, bora lá. Por que, no caso aqui, Jeremias fala que o norte sairá o mal, né? E esse mal pegará todos os habitantes da terra. Qual é a religião, né, hoje, que está em todo o lugar do mundo que veio do norte, dentro da visão de Israel? O cristianismo. Todo mundo sabe que o cristianismo, né, ele foi fixado por Roma, foi organizado por Constantino, tá? E Helena, sua mãe, se eu não me engano, tá? Se eu estiver errado, vocês me perdoem, mas foi por Constantino. E no ano 300, depois da Era Comum, e ali foi colocado o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Depois que o Império Romano cai, o sistema cristão continua a crescer no mundo, né? Como está nessa profecia de Jeremias 1,14, que o do norte descobrirá o mal, né? E sobre todos os habitantes da terra. Ou seja, dentro da ótica judaica, o cristianismo ele tem dois papéis, assim diz o Talmud. Para nós judeus, o cristianismo, falando francamente, não quero ofender, por favor, aos amigos do canal, na ótica judaica, o cristianismo é como eu vou falar, usar uma expressão, porque o assunto religião é algo muito delicado, as pessoas tendem a entender o errado. Por exemplo, para um cristão, tudo que não é cristianismo é considerado idolatria, erro, errado. Por exemplo, espiritismo, budismo. Não é que os cristãos são maus, é porque dentro da ótica cristã, tudo que não é cristianismo é considerado mal. Assim também é nós judeus. Então, para nós judeus, o cristianismo é uma distorção, né? É uma distorção do judaísmo, tá? Ou seja, é algo errado, é algo ruim. E historicamente falando, o cristianismo foi, que a sua base é Roma, ele foi, Roma em especial, foi o império que mais destruiu o nosso povo. Tanto é que, até hoje, o nosso povo ainda não conseguiu se reunir totalmente, né? E são as bases cristãs mundiais e muçulmanas que impedem o Estado de Israel ser um Estado, vamos dizer assim, que vive em paz, soberano, né? Tanto é que nós vemos o Papa apoiar a Palestina, né? Nós vemos, inclusive, alguns líderes de religiões protestantes apoiar a Palestina, não todas, claro, quero deixar bem claro que não é generalizando, mas aí você nota que existe um esforço mundial dentro do cristianismo que chega até se unir com os islâmicos que assassinam os cristãos
para, de alguma forma, destruir o judaísmo, que é apenas 0,6% da população mundial. Não faz nem sentido, né? Já que o judaísmo é uma das menores religiões do mundo, né? E é colocado como uma das maiores, e não é. Então, voltando ao assunto. Então, para nós judeus, na história judaica, o cristianismo, depois de Roma, trouxe grandes consequências. As intolerâncias depois, por exemplo, entre o Império Turco, que tiveram brigas com o Império Cristão, né, romano, que nessa briga toda os judeus foram acusados na história de tudo quanto foi barbárie. Famílias judaicas foram assassinadas, crianças, mulheres, etc. Depois veio a Inquisição, depois veio o nazismo também, que se apoiou dentro de uma base cristã. O antissemitismo é baseado dentro da visão cristã. Não estou dizendo que todo cristão é antissemita, não estou falando que todo cristão odeia o judeu, não é assim também. Mas eu estou falando que o cristianismo trouxe consequências horrendas para o povo judeu. E mesmo assim o povo judeu não odeia o cristão. Olha que coisa mais interessante, né? E os muçulmanos, né, os islâmicos, que, não generalizando, porque eu conheço muçulmanos maravilhosos, pessoas maravilhosas, mas dentro da ótica muçulmana, os muçulmanos assassinam os cristãos, né? Principalmente os cristãos, são as maiores vítimas dos muçulmanos. E mesmo assim tem cristão que defende os muçulmanos, mas fazer o quê? Então, é dentro desse contexto que Jeremias fala, né? Lógico que, dentro da ótica judaica, essa maldição que vem do norte, que não veio só através do cristianismo, começou com os assírios, veio com os babilônios, persas, meda, veio com os gregos e depois com Roma, né? E no final Roma, porque Roma, se você for analisar, por exemplo, na época do Império Persa, a Pérsia não chegou até o norte, por exemplo, da Europa. Não chegou, por exemplo, até o extremo da Ásia, na China, por exemplo. Se você chegar ao Império de Alexandre, o Grande também não chegou a dominar o mundo conhecido totalmente. Somente o cristianismo está nos 4 cantos do mundo. Em dominância, né? Inclusive até em países árabes. Então, daí você nota que essa profecia está mais indicada ao cristianismo. Não é só ao cristianismo, mas também ao cristianismo. E se você observar, em Jó, capítulo 26, versículo 7, fala: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O que isso significa? Vamos entrar aqui num mérito e num defeito cristão segundo a ótica judaica. O mérito do cristianismo, segundo a ótica judaica, é que, apesar de distorcer a Torá, o cristianismo possibilitou que o mundo conhecesse a Torá e o Taná, ou seja, o Antigo Testamento em geral, o Pentateuco e o Antigo Testamento. O mundo, através do cristianismo, trouxe essa benevolência, ou seja, ele conseguiu de alguma forma, mesmo sem querer, né, a intenção do cristianismo era usar o Antigo Testamento, que é conhecido por nós por Taná, para justificar o Jesus ou o Yeshua, mas de certa forma conseguiu fazer com que todos conhecessem a Torá, né? Então esse é o mérito do cristianismo. Porém, também trouxe a ilusão de um Deus falso, né, segundo a ótica judaica. Por isso que Jó fala, o norte estende sobre o vazio. Por que vazio? Porque não leva a lugar nenhum. E suspende a terra sobre o nada. Ou seja, se você observar, por exemplo, dentro da ótica cristã, principalmente em igrejas, o cristianismo tem uma forma muito parecida com as ditaduras, né? Onde que, por exemplo, um cristão, ele é de uma determinada igreja, não pode visitar outra, não pode visitar outra sem a permissão daquele líder, uma denominação não pode visitar outra sem a permissão do líder. Quer dizer, existe a forma que a gente vê o cristianismo, é uma forma de dominância sobre os habitantes da terra, querem poder, né? Não é bem falar de Deus, etc. Então é mais ou menos dentro dessa ótica que no versículo 26 de Jó, no capítulo 26, versículo 7, fala que o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Agora, outra coisa muito interessante é Levíticos. Quando lá em Levíticos, que é Vaikra,
tá? No capítulo 1, tá? No versículo 2, a Shem começa a falar sobre uma oferta voluntária, né? E essa oferta poderia ser um boi, poderia ser um carneiro, né? E outras coisas, mas no geral eu quero focar no boi e no carneiro, tá bom? E essa oferta seria voluntária, e uma das regras dessa oferta é o seguinte: que pegaria esse animal, ou boi ou carneiro, sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá ao norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, esparguirão o seu sangue em redor sobre o altar. Agora, o interessante é que um dos símbolos do cristianismo é o cordeiro, que é justamente morto nesse sacrifício de Levíticos, e outro é um boi alado. Para quem não sabe, o boi também é um dos símbolos do cristianismo. E a Shem justamente tinha como foco fazer esses sacrifícios. Lógico, tem várias explicações sobre o sacrifício, mas um dos focos era como se matasse aqueles deuses pagãos que as nações adoravam, para que nenhum hebreu pudesse ser idólatra. Ou seja, as nações tinham o boi como Deus, tinha o cabrito como Deus, o cordeiro como Deus, carneiro como Deus, etc, etc. Então, toda vez que um hebreu levasse um animal desse e matasse, ele simbolizava que estava matando aquele Deus que não era Deus, era um falso Deus. E o interessante é que tinha que ser apontado para o norte. Por quê? Porque do norte vem o mal. Então, simbolicamente, quando um hebreu pegava essa oferta voluntária, levava para o sacerdote, os filhos de Arão, e ali matava esse animal e pegava o sangue e jogava no altar que estava sentido do norte, é como o hebreu estivesse falando: olha, eu não sou idólatra, eu não adoro outro Deus que não seja o Criador, Hashem. O único Deus indivisível, que não é um nem, que não é dois e nem três, é somente um, errado, um absoluto, indivisível, né? Então, Deus, bendito seja ele, aqui já estava, né, mostrando que um falso sacrifício veria da região norte, ou seja, as pessoas do norte, ou seja, da Europa, da região norte, tinham um conceito de um semideus, de um homem que morreria ou que era salvador da humanidade, filho de um Deus. Então, todas essas profecias são relacionadas ao tempo de hoje, que nós, segundo alguns rabinos, estamos já na era messiânica, tá bom? Isaías 43:6 fala o seguinte: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então, observa que, apesar da luta do norte de distorcer a Torá, a profecia de Shaiar Isaías fala que nem a distorção da Torá criada pelos líderes de outras religiões que se dizem o cumprimento da Torá não vai conseguir esconder a verdade da Torá. Tá? Então todos um dia vão reconhecer a verdade da Torá e vão sair da idolatria. Então, é uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês. Eu peço desculpa aí aos irmãos cristãos que não se ofendam, tá? Vai lembrar que esse é dentro de uma ótica judaica, tá bom? E só trazendo aí uma observação para vocês, tá bom? Agradeço, shalom e até o próximo vídeo.